Você conhece aquele som abafado que ouve quando aperta o ouvido contra o travesseiro à noite? Aquele ritmo constante e surdo. Tum, tum. Tum, tum. Quando eu era criança, aquilo parecia o som de passos abafados num tapete grosso. Eram esses passos imaginários que me acordavam quase toda noite, aterrorizado, achando que alguém estava caminhando no meu quarto. Mas, numa noite específica, não foi o som que me acordou. Foi o frio. Um frio úmido que entrava nos ossos e fazia meus dentes baterem. Eu abri os olhos esperando ver o teto branco do meu quarto, iluminado pela luzinha do corredor. Mas eu não vi o teto. Eu vi estrelas. O céu estava imenso e escuro acima de mim. Eu sentei num pulo, o coração disparado. Eu estava no meio do mato fechado. De pijama. Descalço. A terra estava gelada e úmida sob os meus pés. E a única coisa perto de mim, que fazia aquela cena parecer um pesadelo febril, era uma boia de piscina velha, murcha, em formato de tubarão, jogada no meio das folhas secas. Eu não sabia como tinha chegado ali. Eu não sabia como voltar para casa. E, pior do que o frio, eu tinha a sensação terrível, aquela coceira na nuca, de que não estava sozinho naquela escuridão. De que algo, ou alguém, estava me observando atrás das árvores. O que eu vou te contar hoje não é uma daquelas lendas urbanas copiadas da internet. É a história real de como uma brincadeira inocente de escola destruiu a minha infância, traumatizou minha família e revelou uma verdade brutal: o monstro nunca esteve embaixo da cama. Ele estava muito, muito mais perto do que a gente podia imaginar. Tudo começou num bairro tranquilo, daqueles antigos que estão mudando, sabe? Casas de madeira, terrenos grandes, muito mato ao redor crescendo sem controle. Eu morava só com a minha mãe, a dona Helena. Eu era uma criança solitária, então a escola era meu refúgio. Lá, a professora inventou um projeto chamado o Balão da Comunidade. A ideia era linda no papel. A gente escrevia um bilhetinho, colocava num envelope com uma foto nossa, amarrava num balão cheio de gás e soltava no pátio. A pessoa que encontrasse o balão, onde quer que ele caísse, deveria escrever de volta. Era para nos ensinar sobre conexão, sobre como o mundo é grande. Ninguém, nem a professora, nem os pais, pensava em perigo naquela época. Meu bilhete dizia: Oi, meu nome é Lucas. Eu tenho 6 anos. Eu gosto de desenhar, de explorar a mata atrás de casa e do desenho das tartarugas ninja. Por favor, escreva para mim. Soltamos os balões numa manhã de céu azul e eu vi o meu pontinho vermelho sumindo nas nuvens, carregando minha esperança de fazer um amigo novo. Semanas se passaram. Outras crianças chegavam na aula radiantes, segurando cartas de cidades vizinhas, fotos de fazendas, cartões postais. Eu. Nada. Minha carteira continuava vazia. Até que, um dia, a professora me chamou na mesa dela e me entregou um envelope amassado. Meu coração disparou. Finalmente. Mas quando eu abri, não tinha carta. Não tinha um Oi Lucas. Tinha apenas uma foto Polaroid. A imagem era borrada, torta, mal iluminada. Parecia só um pedaço de asfalto ou terra batida. Eu fiquei triste, claro. Que tipo de resposta era aquela? Mas aí, chegou outro envelope na semana seguinte. Outra Polaroid. Dessa vez, a foto estava um pouco mais nítida. Parecia o canto do telhado de uma casa, com o sol batendo na lente. E não parou por aí. Durante o resto do ano letivo, eu recebi envelopes. Dezenas deles. Eu guardava tudo numa caixa de sapatos velha junto com meus bonecos. Eu nem olhava mais direito, porque nunca tinha nada escrito. Apenas fotos de paisagens sem sentido, esquinas, árvores. As aulas acabaram, veio o verão e o calor insuportável. Eu e meu melhor amigo, o João, passávamos o dia na rua tentando vender geladinho para ganhar uns trocados. Num fim de tarde chuvoso, a gente estava no meu quarto sem ter o que fazer, e eu resolvi mostrar minha coleção de fotos inúteis para ele. Espalhei as 50 polaroides no chão do quarto. O João, com aquela inocência curiosa de criança, começou a brincar com elas. Ele percebeu que as linhas de uma foto pareciam continuar na outra. Ele juntou uma foto que tinha um pedaço de tronco de árvore com outra que mostrava um poste de luz. Depois juntou outra que mostrava uma calçada. O quebra-cabeça foi tomando forma no chão do meu quarto. E, de repente, o sangue fugiu do meu rosto. Um zumbido agudo encheu meus ouvidos.
Não eram fotos aleatórias de lugares distantes. Eram fotos do meu dia a dia. E em todas elas, eu estava lá. No cantinho da imagem, bem longe. Ou atrás de uma moita no parque. Ou passando na rua de mão dada com a minha mãe. Ou brincando no quintal de costas. Eu estava em todas. Alguém estava me seguindo. Alguém estava tirando fotos minhas, colocando no envelope e mandando para mim mesmo. Eu chamei minha mãe, gritando. Lembro até hoje do barulho do vidro de conserva caindo da mão dela e estilhaçando na cozinha quando ela viu aquilo montado no chão. Ela ligou para a polícia tremendo, chorando compulsivamente. A policial chegou, analisou os envelopes e fez uma pergunta que mudou tudo. Senhora, qual é o carimbo do correio nesses envelopes? Minha mãe olhou, confusa. Não tinha carimbo. Não tinha selo. Aquelas cartas nunca passaram pelo correio. Alguém caminhava até a nossa casa e colocava elas na nossa caixa de correspondência, manualmente. Todos os dias. A polícia não podia fazer muito sem um suspeito. Disseram apenas para trancarmos as portas. Mas as coisas na nossa casa começaram a ficar estranhas de um jeito físico. A casa parecia pesada. Nós tínhamos um gato, o Mimoso. Ele adorava fugir. Nossa casa era daquelas antigas, suspensas, com um assoalho de madeira elevado. Tinha um vão, um porão de terra batido embaixo da casa, acessível por uma portinhola de grade no quintal. O Mimoso vivia entrando lá. Minha mãe odiava entrar lá para buscar ele. Ela dizia que cheirava a mofo, a bicho morto, a coisa podre. Minha mãe, apavorada com as fotos e com a sensação de insegurança, decidiu vender a casa às pressas. No último dia de mudança, com o caminhão já na frente, o Mimoso sumiu de novo. Minha mãe, estressada e suando frio, entrou lá embaixo para pegar o gato pela última vez. Eu fiquei esperando na varanda. Ela saiu de lá branca. Pálida como um papel. Ela não disse uma palavra, não pegou mais nenhuma caixa. Ela me jogou no carro, trancou a porta e nós fomos embora cantando pneu. Deixamos caixas, roupas, brinquedos, tudo para trás. Nunca entendi o pânico dela naquele dia, até anos depois. Anos mais tarde, eu e o João, já pré-adolescentes com mania de coragem, tivemos a ideia idiota de voltar lá. Decidimos invadir minha casa antiga, que estava abandonada e caindo aos pedaços, para ver se achávamos coisas legais. A gente pulou a cerca à noite com lanternas. O mato tinha tomado conta de tudo. O João olhou para a grade do porão e disse que não entraria lá embaixo nem por R$1 milhão. E então, eu entrei. O cheiro era insuportável. Um cheiro doce e podre que revirava o estômago. Eu rastejei na terra com a lanterna tremendo, iluminando os pilares de sustentação da casa. Primeiro, eu vi os animais. Pilhas de ossos pequenos. Gatos, gambás, pássaros. Todos mortos, espalhados como troféus. Mas não foi isso que me fez travar. Lá no fundo, perto de onde ficava o meu antigo quarto, logo acima do assoalho de madeira, tinha algo montado. Parecia um ninho. Tinha um cobertor velho, imundo, sujo de terra. Tigelas de comida e copos roubados da minha própria cozinha. E, espalhadas pelas paredes de terra, penduradas em pregos enferrujados, estavam as minhas roupas. As roupas que eu achei que tinha perdido na mudança. Elas estavam lá. E coladas nas vigas de madeira, dezenas de polaroides minhas. Mas não fotos de longe. Eram fotos minhas dormindo na minha cama. Tiradas de baixo para cima, através de frestas no assoalho. Alguém morava ali. Durante todo o tempo que eu morei naquela casa. Ouvindo meus passos. Ouvindo minha voz. E, às vezes, subindo silenciosamente para me ver dormir. Minha mãe tinha descoberto isso naquele dia da mudança, e por isso fugimos. Eu e o João corremos como loucos naquela noite. A gente nunca contou para ninguém. A gente só queria esquecer que aquilo existia. A vida seguiu. A gente cresce, tenta bloquear os traumas. Eu e o João continuamos amigos, mas sabe como é a adolescência, a gente foi se afastando um pouco. Mas a gente tinha um último projeto juntos, um mapa. A gente queria mapear a floresta que ligava o meu bairro novo ao bairro dele. Pouco tempo depois do meu aniversário de 12 anos, o João sumiu. Simplesmente evaporou no caminho para casa. A polícia procurou por semanas.
A mãe dele enlouqueceu de dor, andava pela rua gritando o nome dele de madrugada, rasgando as roupas. O pai dele, um homem forte, trabalhador da construção civil, murchou. Virou uma sombra de quem era. Passaram-se meses sem notícias. O pai do João, tentando ocupar a cabeça e ganhar dinheiro para sustentar a esposa doente, pegou um trabalho para terraplanar um terreno baldio perto daquela área de mata que a gente explorava. Ele estava com a máquina pesada, nivelando o solo, quando a pá bateu em algo duro e oco. Ele desceu para ver. Cavou um pouco com a mão, achando que era uma raiz. Era uma tampa de madeira. Grande. Parecia um caixão improvisado enterrado ali. Minha mãe me contou os detalhes anos depois, chorando tanto que mal conseguia respirar. O pai do João abriu a caixa com um pé de cabra, rezando para Deus para que estivesse vazia. Mas não estava. Dentro da caixa, estava o João. Mas ele não estava sozinho. Havia um homem abraçado a ele. Um homem adulto, corpulento, morto, abraçando o corpo do meu melhor amigo com força, como se estivesse protegendo ele. Como se fossem pai e filho dormindo juntos. O corpo do João já estava em estado avançado de decomposição. Mas o homem parecia ter morrido há pouco tempo. No bolso da camisa do homem, a polícia achou apenas uma coisa. Um pedaço de papel, desenhado com traços infantis. Era o mapa que eu e o João desenhamos na floresta. E no verso do mapa, uma anotação com a letra do João, trêmula e apressada, que dizia apenas: "Ele disse que vai me levar para casa." A autópsia revelou a cena final daquele horror. O homem tinha morrido por causa de uma mordida profunda na artéria do pescoço. O João, em seus últimos momentos de desespero dentro daquela caixa enterrada viva, lutou. Ele tentou se libertar. Mas o ar acabou para os dois naquela escuridão. Minha mãe foi lá no dia que encontraram os corpos para apoiar o pai do João. Ela viu o rosto do homem morto. Ela disse que ele tinha uma expressão serena. Um sorriso leve nos lábios. Ele não era um monstro de filme de terror com garras e dentes. Ele era apenas um homem solitário, doente, com a mente quebrada, que escolheu adotar uma família à força. Primeiro, ele me escolheu. Ele respondeu meu balão. Ele viajou até minha casa. Ele viveu embaixo do meu assoalho. Ele tirava fotos minhas e participava da minha vida sem eu saber. Eu era o filho dele na cabeça dele. Mas quando nós nos mudamos e fugimos, ele perdeu o filho dele. Então ele foi atrás da coisa mais próxima que eu tinha. Ele foi atrás do meu melhor amigo. Lembram que eu disse no começo que acordei na floresta quando tinha 6 anos? Com a boia de tubarão? Naquele dia, minha mãe achou que eu era sonâmbulo. A médica disse que era estresse. Mas agora, olhando para trás, eu sei a verdade. Eu não andei até a floresta dormindo. Eu fui carregado. Ele estava me levando naquela noite. Talvez para uma nova casa. Talvez para uma caixa. Mas algo o assustou, ou eu acordei e gritei, e ele me deixou lá. Eu tive sorte. O João não teve. Hoje, eu não consigo ver um balão voando no céu sem sentir um aperto no peito e um gosto amargo na boca. A gente ensina as crianças a não falarem com estranhos na rua, mas esquece de dizer que, às vezes, o perigo não está lá fora. Às vezes, o estranho já está dentro da sua casa, respirando o mesmo ar que você, te observando pelas frestas do assoalho, esperando pacientemente o momento certo para te chamar de amigo. Se essa história te deu calafrios, considere se inscrever aqui no canal. A gente mergulha nessas profundezas toda semana, e eu não quero que você perca o próximo caso. Deixa seu like se você tiver coragem de ouvir a próxima. E antes de dormir hoje, faça um favor a si mesmo e verifique embaixo da sua cama. Ou melhor, verifique se há algum espaço solto no assoalho da sua casa. Boa noite. E boa sorte.